tempo, João capítulo 14, versículo 16 ao versículo de número 31, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, o Consolador, o nosso amado Espírito da verdade. Então abra a tua Bíblia comigo e vamos ler esse texto. João capítulo 14, versículo 16 ao versículo de número 31. Eu queria pedir que alguém com uma boa leitura lesse em alto e bom som, para que nós pudéssemos ter a base do texto, embora nós vamos falar bastante dentro do estudo em si, mas queria fazer uma menção bem rápida desse texto, por favor. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E o Espírito é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, porque vocês estão em mim e eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariote, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará em nós e não ao mundo? E Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e vivemos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as minhas palavras é a palavra que vocês estão ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que lhe disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou, não lhes dou ao mundo como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficaria alegre com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isto eu falei agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Amém. Glória a Deus. Mais um. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai, a quem eu faço como o Pai me ordenou. Amém. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. E a conclusão desse levantar-nos, vamos daqui, já dando uma direção. Sua Bíblia não tem, não? Não. Amém. Só não leu, não. Pensei que não, está na mesa. Amém. Então a conclusão daqui, levantar e vamos daqui. Isso é uma indicação clara, se nós lemos a narrativa, a continuidade da narrativa, nos capítulos posteriores de João, nós vamos ver então Jesus já fazendo os últimos discursos para ir para a cruz do Calvário. Então o que Jesus está passando aqui é passando para os discípulos tudo aquilo exatamente como seria necessário, e a necessidade do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo. Então, baseado nesse texto aqui, nós vamos aprender um pouquinho sobre tudo aquilo que Jesus ensinou. Como já disse, Jesus estava a caminho para a cruz, e durante o percurso, nesse percurso já, digamos assim, Jesus já vai ensinando ali para os discípulos. Nós temos aqui alguns aprendizados então a respeito do que Jesus estava ensinando. A primeira, a procedência. O Espírito seria enviado pelo Pai. João 14, versículo 16, depois versículo 26, depois nós temos também João 15, versículo de número 26. Essas são referências da procedência do Espírito Santo. De onde vem o Espírito Santo? Vai ser enviado pelo Pai, vem enviado de Deus. Então ele procede de quem? Ele procede de Deus. Então o que Jesus está ensinando é para quê? Para os discípulos ficarem tranquilos.
Não é um espírito que está vindo ali para poder auxiliar na obra. De onde vem esse espírito? De onde vem essa força? Porque o Espírito Santo, ele vem, ele apodera os discípulos. Mas imagina se Jesus não tivesse falado nada para eles, instruído a respeito do Espírito Santo. De onde vinha? A confusão que seria. Aí de repente alguns começam a falar em outras línguas. Nós já estamos lá em Pentecostes. Alguns começam a falar em outras línguas e tal. E de repente, o que é isso? Tem também estranho. Jesus não falou sobre isso. Jesus não falou sobre esse poder que ia acontecer. Jesus não falou de onde vinha esse poder. Então Jesus já deu a chave, já olha, o Espírito Santo, ele vai vir fazer coisa poderosa e a procedência dele é de Deus, é do Pai, então não precisa ficar preocupado, pode ficar descansado. Então a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vem, ele tem a procedência do Pai, foi preparado para nós, é o tempo da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Cumprimento, né, em Atos capítulo de número 2, é o cumprimento de uma profecia lá em Joel. Não por completo, porque nós entendemos que a profecia ela é liberada e ela tem grandes partes ainda que são necessárias cumprir. Mas a parte principal é o derramamento do Espírito, a disponibilidade do Espírito Santo para toda a carne. No Antigo Testamento, antes dessa descida do Espírito Santo, antes da ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, antes desse período, o Espírito Santo vinha, habitava, rei Davi governava, o Espírito Santo se retirava, vinha, governava, se apoderava de Sansão fazia essas obras, o Espírito Santo se retirava. O Espírito Santo não vinha para ficar. Todos os profetas eram homens cheios do Espírito Santo, mas cheios do poder. Então ele vinha, capacitava para tal obra, mas não ficava e não estava disponível para todo mundo. Após o cumprimento então de Joel, o cumprimento da profecia que estava em Joel, ela dá início ao rompimento em Atos capítulo número 2. Quem fala isso? O próprio Pedro, quando ele sobe para pregar, não é isso? O próprio Pedro, depois do movimento do Pentecoste que desce, enche todo mundo, o Espírito Santo desce, aí Pedro sobe para pregar e ele fala: irmãos, vocês acabaram de ver o cumprimento da profecia lá de Joel, onde o Espírito será derramado para toda a carne. Então ali é o início do cumprimento, mas ela continua sendo liberada e há partes ainda por se cumprir. Mas o foco aqui hoje então é entender sobre o poder, a disponibilidade que está para nós, né? Como está disponível e quem é o Espírito Santo, qual a procedência. Então a procedência é o Espírito ser enviado de Deus. Quem disse isso? O próprio Jesus, no texto que nós lemos. Então ele é enviado do Pai. João 14,16, depois versículo 26, depois 15 e 26 também falamos sobre exatamente isso. O tempo em que viria, quando Jesus fosse para o Pai. João 16, o verso de número 7, e depois 7,39. Quem está aí já corre aí para a página seguinte, João 16, verso 7, e lê para nós, por favor. E eu lhes digo a verdade, e eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Amém. Mas, amém, tá bom, só aí tá bom. Quando que vai vir? Quando Jesus for. Então Jesus ia, o Espírito Santo desceria. Então esse é o tempo para os discípulos entenderem ali. Então quando que Jesus sobe, quando Jesus tem a ascensão em Atos, capítulo de número 1, iniciando o capítulo número 2, vai falar sobre essa ascensão de Jesus. E ali então o Espírito Santo ele é derramado sobre toda a igreja, sobre toda a carne. Não literalmente entendemos isso aqui, tá? Quando fala que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, é a disponibilidade do Espírito Santo. Todo mundo pode acessar. Todo mundo pode, quando aceita Jesus, recebe o Espírito Santo. Mas nem todo mundo aí fora, ou seja, as pessoas que não vieram até Jesus, não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo é para quem está em Jesus. Amém? Então vamos lá. O cumprimento da promessa. Deu-se no dia de Pentecostes, nós já estamos falando aqui, Atos capítulo número 2, versículo 32 a 36. Pentecostes é uma festa antiga, né, já lá do Antigo Testamento. Mas nesses dias de Pentecostes estavam ali o povo reunido, orando, clamando à espera do Espírito Santo, uma ordem de Jesus: vão para Jerusalém, estejam lá intercedendo, orando. Então estavam ali aproximadamente 120 pessoas orando à espera do Espírito Santo, e o Espírito Santo desce. Ali é esse grande cumprimento que nós estamos falando aqui, acessível, ali rompeu, a promessa se cumpre hoje, e a partir de hoje, né, dia de Pentecostes, Atos 2:36, a partir de hoje, o Espírito Santo está disponível então para todos aqueles que quiserem essa graça maravilhosa, amém? O local de habitação, o Espírito Santo vai descer do céu, ele vai habitar onde? No mundo? Não é o mundo, não, ele vai habitar dentro de nós, os crentes, amém?
Então, o Espírito Santo é disponível para toda carne. O lugar de habitação não é vagando no mundo, não. O Espírito Santo tem lugar no céu. Ele não está rejeitado lá no céu, não. Ele tem lugar lá. Se quiser, volta para lá e está tudo certo, né? Então, ele não está aqui no mundo perdido e procurando casa e tal, não. O Espírito Santo vem habitar dentro de cada coração. Então, Jesus, o que Jesus fala? Eu vou rogar ao Pai que vos envie o Consolador. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós tomamos posse dessa promessa e envia o Consolador para morar dentro de nós. Amém? Então, o Espírito Santo habita dentro de nós. Esse é o local de habitação. Nós temos essa passagem de João 14, também versículo 16 e 17, depois do versículo 23 também, para falar. A duração da habitação. Quanto tempo o Espírito Santo vai ficar dentro de nós? Amém? João capítulo 14, versículo 16, depois João 16, o verso de número 22. Quem está aí? João 16, 22. Rapidamente, para nós já pularmos para a parte seguinte. João 16, o verso de número 22. Assim também vós agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, então o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém vos tirará. Amém. 16 e 22, né? Amém. 14 e 16, então, por favor. É dentro do que nós lemos no início. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Habitar convosco para sempre. Esse então fala de uma forma mais clara. Então, o que nós precisamos e o que nós entendemos dentro dessa passagem, que a duração da habitação do Espírito Santo é o quê? É para sempre. Então o Espírito Santo vem, habita dentro de nós, nos transforma, nos ajuda no processo de salvação, nos leva para a eternidade e Ele quer continuar conosco no ambiente de glória lá no céu. Então o ministério do Espírito Santo não vai acabar, né? Jesus voltou, acabou agora, o Espírito Santo não tem que convencer mais ninguém, não. É da pessoa de Deus, é a terceira pessoa da Trindade, faz parte, é de Deus, é a divindade santa de Deus. Então o Espírito Santo vai estar conosco para sempre, uma habitação para sempre. Então, mas isso depende de nós estarmos em Jesus. Amém? Não é receber o Espírito Santo agora acabou, ninguém mais tira, não. Não, a gente pode perder. A gente pode perder a coroa da vida, a gente pode perder a salvação de Jesus. Então, nós precisamos de um relacionamento para que Ele esteja para sempre conosco. Amém? Então, a duração da habitação do Espírito Santo não tem um prazo de validade, não. Aceitou, você tem 10 anos para poder aproveitar. Não tem isso, não. Desde que você desfrute dessa comunhão com o Espírito Santo, ela vai durar até a eternidade. Amém? Além desses aspectos destacados por Jesus, olharemos ainda nesse texto para os nomes atribuídos ao Espírito Santo. E isso aqui que eu estava falando ali, para quando nós chegarmos aqui na conferência, a gente saber da glória a Deus, não só na conferência, né, mas também nos nossos cultos, no momento de adoração, a gente ter mais armas ainda para a gente poder adorar. Nos nossos momentos de oração, a gente ter mais armas para poder clamar. Então você precisa da presença do Espírito Santo. Você fica, Espírito Santo, vem me ajuda. Mas se você sabe outros nomes, você pode usar outros nomes também que glorificam o nome do Senhor. Para você entender isso, quando nós falamos outros nomes de Deus, nós estamos glorificando Deus de outras formas também. Amém? Então isso é importante para a gente poder colocar, né, nas nossas bagagens. Quando a gente chegar lá, a gente ter muita bagagem para a gente poder ir usando essas armas, essas ferramentas poderosas que o Senhor nos dá. Amém? E nós vamos falar também a missão do Espírito Santo. Então nós vamos ver dentro desse texto os nomes atribuídos e a missão do Espírito Santo. Amém? Os nomes do Espírito Santo nós temos dentro desse texto: Consolador, o Espírito da Verdade e o Espírito Santo. Esses são os 3 nomes que nós encontramos aí. Então dá para você também dar glória a Deus aqui dessa maneira, né? Espírito da Verdade, Consolador, vem me socorrer, me ajuda, me consola, né? Então você vai declarando essas verdades da palavra de Deus. Então nós temos esses 3 nomes: Consolador, o Espírito da Verdade e o Espírito Santo, né? O nome que nós estamos falando aqui de forma mais clara. Amém? Então vamos para o Consolador. Jesus chama o Espírito de o Consolador. No grego é Parakletos. Anota isso aí que é bonito, hein? Você falar, principalmente pregador, Parakletos, Consolador, está direcionando ao Espírito Santo. Amém? Em João capítulo 14, versículo 16, no grego, né, no original do grego, nós temos Parakletos no lugar, né, de Consolador. Então a tradução traz para nós Consolador. A palavra grega traduzida por Consolador ou Auxiliador
tá? E aí depende de qual colocação, mas o Consolador é mais conhecido e tem mais peso, né, dentro da teologia. Então nós utilizamos mais o Consolador. Ou Auxiliador. Era usado na linguagem jurídica para o advogado de defesa. Aí numa língua mais rasa, advogado de defesa, tá? Mas era usado nesse sentido. 1 João capítulo 2, verso de número 1. Quem encontrar aí pode ler, por favor. 1 João capítulo 2, verso de número 1. Isso é, alguém que ajudava ou apoiava um réu. A minha Bíblia em João 14,16 diz advogado. Advogado. Ok. Isso depende então da tradução. Vai ter tradução sim que diz advogado. Você está usando a King James, né? Sim. King James atualizado. Então, mas o sentido, né, é esse mesmo. Um consolador, alguém que apoia ali um réu que está ali desesperado, o Espírito Santo está ali apoiando ele. Amém? Faz lembrar literalmente da vida do ser humano, né? Então, 1 João capítulo 2, verso de número 1. 2:1. Isso. Meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Amém? Então, filhinho, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, lembre que temos um advogado, né, junto ao Pai. O texto está fazendo a referência a respeito de Jesus, mas é o entendimento aqui do contexto que nós estamos falando, né? Auxiliador, era usado no sentido, né, jurídico. Então, nesse texto lá, o que Jesus está falando? O que o João está falando, o apóstolo João? Não peque. Por quê? Porque pecando a gente está entrando contra Deus, a gente está numa via contra Deus, num lugar de condenação. Mas quando a gente peca, o que a gente deve fazer? A gente deve lembrar que a gente tem um advogado. Tá? Então é nesse sentido aqui que nós temos que entender o Consolador, o Auxiliador, a pessoa do Espírito Santo. Amém? O sentido ganha amplitude, pois o Espírito, assim como Jesus, não apenas foi um advogado, mas uma pessoa que provê encorajamento, conselho, força, entusiasmo, motivação e poder. Agora você pensa no advogado que ele não vai só te defender diante do juiz, não. Ele vai fazer você reconhecer quem você é, ele vai fazer você reconhecer quem você pode se tornar em Cristo Jesus e vai depois te encher de autoridade e ousadia para viver essa vida em Cristo Jesus. Então a gente não está falando só de um advogado que vai te defender, você vai sair de lá, opa, eu não fui derrotado, eu não fui julgado, eu não fui condenado, mas tranquilo não. Ele vai fazer você sair de lá totalmente encorajado, vai te dar conselho, cheio de força, entusiasmo, motivação e poder para poder continuar vivendo de acordo com quem você é. Amém? Não um perfeito santo, mas um justificado em Cristo Jesus. Amém? Então, esse poder do Espírito Santo para poder nos ajudar. Olha, mais uma conexão. É comparável ao apoio e o carinho de um pai. Por isso Jesus diz, não vos deixarei órfãos. Lembra do texto que nós lemos? 14, verso de número 14, e dentro do texto que nós lemos aí, a parte em que Jesus ele vai declarar, não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. Então, é esse auxiliador, esse consolador, esse advogado, é alguém para estar perto de nós, essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E por que muitas vezes nós não desfrutamos, né, da pessoa do Espírito Santo? Porque muitas vezes nós não entendemos verdadeiramente que ele está de nós, é um advogado, está ali para nos auxiliar, para nos ajudar, e nós não tomamos posse disso. Nós estamos perdendo muitas vezes a oportunidade de ser fortalecido pelo Espírito Santo. Então, irmãos, vamos já abrindo aqui esse entendimento para que busque socorro com a pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda aqui que o negócio está estreito nessa terra aqui. Amém? Então nós oramos a Deus, nós oramos no nome de Jesus, mas nós podemos também direcionar o Espírito Santo, nós não precisamos ficar só a Deus, nós podemos conversar com o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo, temos um relacionamento direto com o Espírito Santo. Amém? Então nós falamos, Espírito Santo, se o Senhor não descer aqui agora, se o Senhor não descer no sentido, nós precisamos entender isso aqui, tá? Há um erro, se a gente for analisar teologicamente, a nós ficarmos falando, vem Espírito Santo, por quê? Porque ele mora onde? Dentro da gente, né? Então você fica falando vem, mas vem de onde? Agora, o que a gente quer dizer? E às vezes a gente canta até sem saber o que a gente está querendo dizer. É o vem no manifesta.
Vem, flua, é o vem do fluir, manifesta a tua glória, manifesta os dons espirituais, manifesta a cura. Então é um vem que tem que ser bem entendido, senão a gente fica esperando, o Espírito Santo vai vir, vai descer. Não, ele já está habitando dentro de nós, amém? Então é manifesta, né? Manifesta, então é um vem de tipo, traga uma manifestação, um ambiente de glória. É esse que deve ser o entendimento do vem, tá? Então, quando a gente entende esse poder do Espírito Santo, essa presença maravilhosa, a gente tem que desfrutar disso, amém? Então, o Espírito Santo está habitando dentro de nós, e aí Jesus ele vai dizer que não nos deixará órfãos, ele nos enviará então o Espírito Santo. Então, ele vem para estar mesmo junto com a gente. Então, nunca se sinta sozinho, desamparado. O Espírito Santo está habitando dentro do teu coração, amém? A palavra órfão é encontrada exclusivamente nesse texto em Tiago, capítulo 1, verso número 27. Amém? Nesse outro texto, no 27, está dizendo a respeito de órfãos e viúvas. Mas esses únicos dois textos que nós encontramos a palavra órfão. E o seu melhor sentido é destituídos. Destituídos. Era comumente usado para indicar filhos destituídos de seus pais, de tudo aquilo que uma paternidade responsável oferece. Então, quando Jesus está dizendo, não vos deixarei órfãos, ele ia nos dar uma direção. Ele ia nos dar, ele ia estar conosco para nos auxiliar em tudo. Ou seja, nós não precisamos andar vagando sem entender o que fazemos, não. Nós temos conosco a pessoa do Espírito Santo para nos dar uma direção, para nos ajudar, para nos auxiliar. Amém? A pessoa do pai, e eu falo pai aqui, os pais, eles são maravilhosos. Se nós entendermos, os pais responsáveis, né? O que eles vão fazer? Primeiro, para começar, vai nos dar mantimento, né? Vai prover para a nossa vida, porque senão como é que a gente vai se alimentar? Se não for. Depois ele vai nos dar educação, nos dar instrução, ele vai nos auxiliar, vai nos dar indicações. Então, ter um pai presente é maravilhoso, ter os pais presentes é maravilhoso, pedir conselho, absorver, né, de todo o conhecimento. Então, a pessoa do pai, agora o filho, imagina, crescer sozinho, alguém dá comida, você só vai comendo lá, mas ninguém se preocupa, ninguém te instrui, ninguém te ensina. Ninguém te obriga a tomar banho quando você é criança e não quer tomar banho para ficar limpinho. Ninguém te obriga a ter higiene dentária na boca, né? Para quê? Aí depois perde os dentes, tudo. Ninguém, imagina você viver dessa maneira. É viver órfão, viver sem ninguém para poder te dar diretriz. Então, quando os pais pegam no pé, quando os pais auxiliam, os pais estão instruindo para que você seja uma pessoa que tenha um sentido, a responsabilidade que você cresça. Então, quando Jesus disse isso, ele está nos declarando: olha, eu não vou deixar vocês sem direção de maneira nenhuma, vocês terão alguém que vai guiar vocês na caminhada. Amém? Então, vamos lá. Jesus Cristo não nos deixou sem amor. Um pai oferece amor. Lê para mim, por favor, João 13 e o verso número 1. Boa parte está em João aqui, fica facinho. Boa parte não, tudo está em João. João 13, verso número 1. Jesus Cristo não nos deixou sem amor. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou até quando? Fim. Até o fim. Então, quando Jesus ele estava perto da partir, ele amou e amou até o fim. Então Jesus ele não deixou os discípulos, não nos deixa sem amor. Jesus ele nos ama de forma incondicional. Então essa pessoa gloriosa do Espírito Santo vem para não nos deixar órfãos, nos amar, estar conosco. Jesus não nos deixou sem exemplo. João 13, verso número 15. Por favor, João 13, 15. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Amém? Exemplo facinho, né? Fazer igual Jesus fez. Então Jesus ele não nos deixou sem exemplo, ele também nos deu exemplo. Figura de pai, figura de quem não está órfão. Quem órfão não tem essas figuras, não tem exemplo para poder seguir. Tem que escolher um exemplo qualquer na vida e seguir. Agora, filho que não é órfão, ele tem um exemplo do pai para poder seguir. Então Jesus ele não nos deixou sem exemplo, sem lei. João 13, 34. Um novo mandamento eu vos dou, que vós amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Então Jesus não nos deixou sem mandamento. Nós temos uma ordem, nós temos alguma coisa para nos guiar. Então não somos órfãos. Sem recompensa. João 14, verso número 1 a 3. Que o coração de vocês não fique angustiado.
vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos para vocês lugar. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. Amém. Então, Jesus não nos deixou sem recompensa. Há recompensa para quem está em Jesus. O que esse versículo aí, nessa versão que foi lida ali, faz confusão na cabeça de muito assembleano mais antigo, né? Porque na assembleano mais antiga é: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E nessa versão ele está falando: não fique com o coração, como é que é mesmo aí? Pode repetir o verso 1. Não fique com o coração angustiado. É o mesmo: não se turbe o vosso coração, tá? Porque a gente tem isso, né? Quando você ouve um versículo que não é exatamente o que você está acostumado, fica meio impedido, mas é a mesma coisa. Meio: não se turbe o vosso coração. A tua também, o que está aí? Não permitais que o vosso coração se preocupe. Ah, não, isso não. É esse aí. Não, brincadeira, mas esse aí não dá para assembleano reconhecer, não. Assembleano mais tradicional é: não se turbe. Não se turbe o vosso coração, João 14. Agora, se começa de jeito aí, não sei nem onde está. É alguma Bíblia perdida por aí que vai estar esse texto aí. Então, Jesus, ele não nos deixou sem recompensa. E destino? Jesus nos deixou um destino? João, capítulo de número 14, o verso de número 6. Logo na sequência desses textos aí. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Agora imagina, você crescendo na vida sem ninguém para te instruir como é que você deveria se comportar. Sem uma mãe, porque normalmente as mães é mais abençoada a nível de estilo, né? Uma mãe para instruir: filho, você tem que vestir assim, veste dessa maneira. Não, essa calça não combina nada com essa camisa. Se deixar eu visto Gonçalo, ficou a bandeira do Brasil, né? Bem amarela, mas é bonita a bandeira do Brasil, pelo menos, né? Então, mas imagina não ter ninguém para te dar diretriz, irmão. A gente tem que pescar tudo. Você está vendo um monte de gente de estilo aqui em Portugal, então, meu Deus, você olha para um lado e você vê um de um jeito, você vê outro do outro, você vê aqui, todo mundo veste de qualquer maneira e está tudo certo, né? E agora imagina, você não tem ninguém para te instruir a respeito de que roupa comprar, nada. Você não tem nada, você está sozinho, perdidão no mundo. Aí você vai olhar para um, você acha legal, você vai lá e compra aquilo. Aí no outro dia você olha para outro. Mas irmão, mas tem estilo que casa com a gente, né? Então agora, quando nós não somos órfãos, nós temos alguém que vai nos dar diretrizes. E é isso que Jesus ele fez. Então ele não nos deixou sem amor, não deixou sem exemplo, não deixou sem lei, não deixou sem recompensa, não deixou sem destino, mas também não deixou a gente sem serviço. Isso aí o Jacob gosta. Ele não deixou a gente para ficar à toa, não. Então ele não nos deixou sem serviço. João 14, o verso de número 12. João 14, o verso de número 12. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Amém? Glória a Deus. Então Jesus ele não deixa um filho órfão, e por ele não deixar o filho órfão, ele prepara até serviço para a gente, né? Então quem crê nele vai fazer obra e fazer obras até maiores do que ele fez. Então quando nós estamos em Jesus, até serviço nós temos. Por que serviço? Para a gente não ter uma vida sem o que se preocupar, uma vida à toa. Essa que é a palavra mesmo, uma vida à toa, né? Não, nós precisamos uma vida à toa, uma vida sem significado. Amém? Então Jesus ele não nos deixou sem serviço. E paz, o Senhor Jesus não nos deixou sem paz. João 14, versículo de número 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Então Jesus ele não nos deixou sem paz. Ele nos deu a paz. E o que é essa paz aqui principal? A paz principal aqui é a paz para com Deus, a paz do relacionamento para com Deus. Lembra lá que as obras da carne são inimizade contra Deus? Então, por praticar as obras da carne, nós, por natureza, somos inimigos de Deus. Aí Jesus vem nos dar paz para com Deus. Imagina você ser inimigo, fazer iniquidade, ou andar contrária à vontade de um juiz justo e que vai julgar toda injustiça.
Essa é a realidade do ser humano quando nós estamos longe de Deus. Aí Jesus, ele vem e nos traz essa paz, nos dá uma paz para com esse juiz santo e justo que vai julgar. Nós temos paz para com Deus através da pessoa de Jesus. Então Jesus não nos deixou órfãos de paz. Jesus, ele nos deu a paz. E não é uma paz, irmão, de ausência de conflito. Não estou falando disso não. É uma paz de relacionamento para com Deus. É uma paz de espírito. Não é uma paz do mundo aí que às vezes o dinheiro proporciona, não é uma paz do mundo que às vezes um local escondido, livre da população vai te proporcionar, que às vezes a segurança vai te proporcionar. Não é dessa paz que nós estamos falando, não. Nós estamos falando de uma paz interior. É aquela paz que mesmo com todo dinheiro, mesmo com toda a segurança, às vezes a gente não consegue. E aí Jesus, ele vem e nos dá essa paz maravilhosa que só encontramos nele. Então Jesus, ele não nos deixou órfãos. E como que ele supre tudo isso em nós se ele foi para o Pai? Através do Espírito Santo. Então ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos proporcionar tudo isso, vai nos encher de amor, vai nos auxiliar muito na questão do exemplo, vai nos auxiliar muito e muito na questão da lei do nosso Senhor Jesus, a respeito das recompensas. O Espírito Santo, irmão, é que vai nos dar garantia, vai nos dar segurança a respeito das recompensas que vem da parte de Deus. Então essas palavras de Jesus, ele vai nos fazer lembrar dela e vai nos dar segurança nessas palavras de Jesus, amém? E os restos nós já falamos: destino, serviço, paz e esperança, amém? O Espírito é o Consolador, alguém que está conosco e ao nosso lado para nos ajudar, é o que nós estamos vendo. Lucas registra que a igreja caminhava no conforto do Espírito Santo, Atos capítulo 9, verso número 31. A igreja, ela caminhava nesse conforto, a presença do Espírito Santo guiando a igreja. É assim que a igreja primitiva, ela andava de forma poderosa. E por isso chegou até os nossos dias. Porque se não fosse, não teria como chegar, não. Mesmo, lembra, né? Lá na igreja primitiva, tantas perseguições. E as perseguições eram para quê? Para parar a igreja. Lembra? Os cristãos queimados, Coliseu de Roma, grande ainda monumento que transfere essa imagem para a gente, essa mensagem de uma igreja perseguida. Muitos cristãos colocados numa arena para ser devorados pelos leões. Qual era o propósito? Parar a igreja. Agora, qual era a força do Espírito Santo na igreja para que chegasse a mensagem até nós? Então vamos lá. A igreja caminhava no conforto do Espírito Santo. Atos 9, 31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia no número. Amém? E do Espírito Santo? E no consolo do Espírito Santo. No consolo do Espírito Santo, o Consolador. Então eram aqueles irmãos perseguidos, que perderam familiares, que os pais foram mortos, que às vezes não estavam na mesma cidade dos tios, aí os tios foram pegos, foram levados para a arena, foram devorados, no consolo do Espírito Santo. E aí com a força, é só o Espírito Santo para consolar. Pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, familiares próximos, só o Espírito Santo para encher de conforto, de consolo, para que a jornada continuasse. Então a igreja, ela caminhava sendo ajudada pelo Espírito Santo. Irmão, é essencial a presença do Espírito Santo. Sem ele nós não temos condições nenhuma de ter um relacionamento com Deus. Então, essa pessoa maravilhosa que nós estamos falando sobre hoje, a pessoa do Espírito Santo, na atuação de consolador, consolava a igreja, carregando a igreja como que no colo, consolando das aflições, das perseguições que elas tinham. E ela crescendo na paz para com Deus e divulgando o Evangelho, alcançando mais pessoas e ao ponto de chegar até os nossos dias. No ministério de confortar e encorajar o cristão, o Espírito derrama amor divino no coração. Vamos lá, Romanos capítulo de número 5, verso de número 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? A esperança não nos deixa decepcionados. A esperança não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque Deus derrama no nosso coração. O Espírito Santo está dentro do nosso coração. Então o amor de Deus, ele é derramado no nosso coração. E esse relacionamento que nós temos para com Deus, irmão, todos nós temos motivos para desistir da caminhada com Deus.
Tem pessoas que desistiram. Tem pessoas que não desfrutaram dessa comunhão com Deus e desistiram. Decepções. Pessoas que às vezes foram traídas em relacionamento, tiveram decepções, às vezes dentro de igreja, com líderes, tiveram decepções em várias, com os pais, com a mãe, com o filho, decepções em várias áreas da vida. Mas essas decepções não foram capazes de ofuscar, porque o amor de Deus derramado no nosso coração nos faz caminhar. Amém? Então, se nós estamos em Deus, é porque Deus nos amou primeiro. Então, esse amor, a pessoa do Espírito Santo dentro do nosso coração, movendo esse amor grandioso para com Deus, nos faz continuar nessa caminhada. Amém? Testemunha que são filhos de Deus. A pessoa do Espírito Santo testemunha que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Amém? Em outra versão, mais tradicional, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Há uma comunhão, há uma conexão, há uma conversa, há um diálogo. E nesse diálogo ele está nos afirmando que nós somos filhos de Deus. Amém? Sem essas convicções, irmão, a gente não vai conseguir caminhar. Por quê? Porque quando vier a aflição, nós não vamos suportar. Não, Deus, eu não sou filho desse Deus, porque eu estou passando por aflição. Mas o Espírito Santo dentro do nosso coração vai nos trazer uma certeza, uma garantia. É aquela garantia, aquela convicção de que o mundo abala tudo, nós perdemos a estrutura física, nós perdemos muitas coisas, mas a nossa fé continua firmada em Deus. Mas como que isso é possível? Só com essa testificação do Espírito Santo dentro do nosso espírito. Então, ele testificando conosco, nós vamos ganhando firmeza para enfrentar todas as adversidades e não abandonar Cristo. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com o evangelho falso que é pregado nos nossos dias. O evangelho que nós não passamos por provação. Você aceita Jesus e tudo muda na sua vida. É fato que tudo muda. Mas não materialmente falando, tudo vira um mar de rosas. Não. Há muitas tribulações e dificuldades que nós vamos ter que enfrentar. Agora, essa convicção do Espírito Santo vai nos dar garantia no meio disso tudo. A gente sabe quem a gente é. E quando a gente sabe quem a gente é, o que a gente faz? A gente fica descansado. Você é filho de qualquer um, não. Você é filho de Deus, o Deus Altíssimo. Tá? Você é filho do Senhor e do Senhor, Deus dos deuses. Não existe outro além dele. Ele é o único. Nós temos um relacionamento com Ele. Amém? Então essa testificação que vem do Espírito Santo. E não adianta, irmão. Palavras só faladas não vão penetrar dentro do nosso coração ao ponto de nos fazer ficar agarrado nessa promessa. Agora, esse Consolador amado vai testificando dentro do nosso espírito. Vai nos dando segurança em Deus de quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? 2 Coríntios 1:21. Unge com alegria e discernimento. Olha como é gostoso ter o Espírito Santo, gente. Maravilhoso a pessoa do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. 2 Coríntios 1:21. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Amém. Então, nos ungiu para que nós permanecemos firmes em Cristo Jesus. Então ele concede, ele nos unge com alegria e discernimento, nos dá firmeza, convicção para que a gente possa caminhar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Derrama paz e esperança na mente e no coração. Romanos 15 e verso 13. E o Deus da esperança enche vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Então essa alegria de cima está na frase de baixo. Derrama paz, esperança e alegria na mente e no coração. Não unge com alegria, unge e nos dá discernimento, é a referência anterior. Então essa parte que unge com alegria e discernimento, não, é unge com discernimento de quem nós somos. É isso que é a referência que está em 2 Coríntios 1:21. Por isso estava meio estranho e eu pedi outra referência. Mas a parte de cima, então, a alegria, ela está de baixo. Deus derrama paz, alegria e esperança na mente e no coração. Por que na mente e no coração? Porque não adianta só você ser bombardeado com palavras. Não, mas agora quando está fixo no coração, e o coração nós temos que entender aqui, irmão, como o homem interior. Nós temos paz, nós temos a esperança, nós temos alegria no Senhor. Então é dentro do coração, é algo que ninguém pode tirar. Não adianta informação falsa se está pulsando aqui dentro. Não adianta informação de fora se está pulsando no homem interior.
Então não adianta, você pode ser bombardeado, mas até na mente o Espírito Santo, ele vem nos enchendo, né? Nos trazendo esse entendimento e vai nos capacitando e nos fortalecendo para essa caminhada. Amém? Concede alegria na luta. Romanos 14, verso de número 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é o quê? Paz E alegria. e alegria. Amém? Então quando nós começamos a compreender isso, no meio das dificuldades, no meio de todas as aflições, no meio das lutas diárias, o que nós temos? Um revestimento do Espírito Santo nos concedendo paz e alegria. Não sei se você lembra agora, porque eu tenho certeza que você já vivenciou isso. Se você é cristão, está em Jesus, eu tenho certeza que você já vivenciou. Mas de repente não lembra agora. Naquele momento você estava aflito e de repente é como se viesse um vento, assim, eu vou usar essa expressão, viesse um sopro assim, e aí de repente tudo muda, você começa a ver esperança, alegria e paz. Amém? Consegue testificar isso? Consegue lembrar? Mas é a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo vindo consolar. Porque às vezes nós vamos enfrentar uma aflição, nós estamos enfrentando, e de repente o coração enche de júbilo e de alegria, e é como se mudasse, virasse uma chave dentro de nós. O que é isso? É a ação do Espírito Santo na nossa vida. É a ação do Espírito Santo nos fortalecendo, nos ajudando na caminhada. Assim como o oposto também é verdade. Quando nós estamos cheios de fé, aí de repente bate aquela aflição, aquele desespero, a gente para de enxergar, para de ter esperança. Isso é uma aflição maligna, é um sopro maligno tentando nos desvirtuar da caminhada com Deus. Isso também acontece. Então nós temos que entender aqui que a pessoa poderosa do Espírito Santo está dentro do nosso coração, e ele quer nos ajudar, nos fortalecer nessa caminhada. Amém? Então no meio da luta, das aflições, ele vai nos encher de paz e alegria. Assiste na fraqueza. Amém? Você pensou, é bom a gente ter alguém para nos ajudar nos momentos fracos, certo ou errado? Certo? É bom, maravilhoso. E a pessoa do Espírito Santo está disponível para nos ajudar. Olha o que nos diz Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Você consegue pegar isso e olha essa versão poderosa, com gemidos que não podem ser proferidos. Tá? Vamos imaginar uma coisa aqui agora. Você está diante de Deus e a sua aflição é grande. Aí você vai colocar essa aflição para Deus. Amém? Você é um filho que está aflito e vai transmitir essa aflição para o pai. Aí nesse momento de fraqueza você está transmitindo, mas você não tem intensidade para transmitir como você está sentindo. Aí o Espírito Santo, ele intercede por você, em outras versões com gemidos inexprimíveis, né? Que não pode ser proferido, você não conseguiria expressar diante de Deus tamanha aflição que você está sentindo. Aí o Espírito Santo fala assim: deixa eu te ajudar aqui, vem cá, eu vou cuidar de você agora. Eu vou diante do Pai agora e com gemidos inexprimíveis, coisa que você não consegue colocar diante de Deus, para Deus ver o tamanho que você está sofrendo, eu vou interceder por você. Eu vou clamar agora, eu vou gemer por você. Eu vou expressar a dor que você está sentindo diante de Deus, para Deus mudar a sua história. Amém? Olha, irmão, que poder, até no momento de fraqueza, de aflição, o Espírito Santo está ali. E olha o que ele faz, ele se veste uma pessoa poderosa nos auxiliando. É como se ele falasse assim: ó, você está muito fraco, você está gritando a alguém que está do outro lado, e você não está conseguindo alcançar essa pessoa com seu grito. Deixa eu gritar para você. Vamos entendendo no sentido figurado dessa maneira. E aí essa pessoa começa a gritar de forma bem intensa para que a outra pessoa, ela venha socorrer você. Então olha a pessoa poderosa do Espírito Santo trabalhando com a gente. Então naquele momento que é só choro, né, que a gente nem consegue falar direito, o Espírito Santo está ali no nosso lado e fala: deixa comigo agora que eu vou cuidar desse negócio. E aí o Espírito Santo começa a espremer diante de Deus aquilo que você está colocando diante de Deus. Amém? Então ele nos assiste no momento de fraqueza. Produz a frutificação espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Frutos do Espírito. Então, eu queria que você lesse, por favor, só o versículo de número 22. Gálatas 5, versículo de número 22. Produz a frutificação espiritual. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Cristão precisa disso?
Sem isso você nem é cristão, para te falar a verdade. Então nós necessitamos desse fruto. Aí quem é que faz isso? Fruto do Espírito, o Espírito Santo. Ele não faz sozinho, ele faz uma cooperação conosco. O Espírito Santo testifica o nosso espírito, conversa com o nosso espírito, nos dá discernimento, vai nos despertando, nós temos que colocar em prática. Mas é o Espírito que produz isso em nós, porque nós não temos capacidade de produzir de nós mesmos. Agora o Espírito Santo produz, então é fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo número 5 está fazendo um relato das obras da carne contra as obras do Espírito, a luta que acontece. E aí nós precisamos de frutificar no Espírito e não na carne, porque a carne é lugar de condenação. Quem faz as obras da carne, o apóstolo Paulo diz nesse mesmo texto, que não herdará o reino de Deus. Aí então o que nós precisamos? Herdar o reino de Deus. Como cristão, nós queremos o fruto do Espírito. E como que nós vamos frutificar? Não conseguimos. O Espírito Santo vem dentro de nós e ele nos auxilia na frutificação. Então ele produz fruto em nós, ele nos ajuda a frutificar espiritualmente. Então a presença do Espírito Santo capacita para o serviço. 1 Coríntios capítulo 12, verso número 11, por favor. Um só e o mesmo Espírito opera essas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Amém? O que o apóstolo Paulo está tratando aqui sobre os dons espirituais na igreja? É o Espírito Santo que derrama dons espirituais, aí um prega, o outro canta e tal, cura e ora línguas estranhas, está acontecendo, profetiza, então está acontecendo vários dons espirituais. Qual é o propósito desses dons espirituais? Edificar a igreja. Os dons espirituais é para a edificação da igreja. Então é o Espírito Santo, ele é o único que opera esses vários dons espirituais. Então é alguma capacidade? É o irmão que aprendeu várias línguas para poder ficar orando em línguas? Não, é o Espírito Santo que concedeu ao irmão falar várias línguas. É o Espírito Santo que concedeu ao irmão o dom espiritual de revelação, de discernimento, de profecia. Então é o mesmo Espírito capacitando para o serviço. É Ele que nos enche de autoridade e ousadia. Irmão, não tem coisa mais triste do que a pessoa tentar pregar sem a ajuda do Espírito Santo, ou tentar falar sem a ajuda do Espírito Santo, falar a respeito das coisas de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não temos capacidade. O apóstolo Pedro foi o que negou Jesus, certo ou errado? Negou Jesus, né? Pergunta, você também estava com Jesus? Ele, não estava não. Mas antes de ser revestido do poder do Espírito Santo. Porque depois que ele é revestido em Atos capítulo número 2, o que acontece? Alguém pergunta se ele estava com Jesus? Não. O que ele faz? Tem uma multidão enorme, ele sobe num lugar onde todo mundo consegue ver ele, e ele começa a falar para aquela multidão toda. E ele começa a falar de quem? Ele começa a falar de Jesus. Aí ele, dentro de todo o sermão, ele vai falar, esse aí que vocês prenderam é o Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o enviado. Então o que ele está manifestando? Que ele estava em Cristo Jesus. Então a pessoa do Espírito Santo capacitou alguém que negou sozinho a se posicionar diante de uma multidão e manifestar. Então o Espírito Santo nos capacita para o serviço. Amém? Faltaria aqui tempo para eu contar as vezes que o Espírito Santo me capacitou para poder fazer a obra de Deus. Na verdade, tudo é capacitação do Espírito Santo. Tem dia que a gente chega moído, quer ficar sentadinho, quietinho, e o Espírito Santo nos dá uma capacidade de chegar, ministrar e o culto fluir, ser uma bênção. Para quê? Para a glória de Deus, para a edificação da igreja de Deus. Então o Espírito Santo nos capacitando para o serviço. Vem dele, volta para ele, porque vem dele, então tem que voltar para ele. Amém? Então essas são algumas ações. Nós vamos falar tudo aqui, não vamos passar aqui tempos intermináveis aqui, não vamos nem conseguir discernir tudo, mas algumas ações poderosas do Espírito Santo nos auxiliando. Amém? Então vamos lá. Nós falamos então sobre o Espírito, o Consolador, né? Entre os nomes do Espírito Santo Consolador. E agora nós temos o Espírito da Verdade. Nós vamos encerrar por aqui porque o tempo acabou. Fica para a semana que vem, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando então. Quero convidar você a colocar sobre seus pés. Ai, que beijo gostoso. Amém. Vamos orar então, encerrando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, nós louvamos e bendizemos o Senhor. Espírito Santo, nós glorificamos o nome de Deus, o nome do nosso Pai amado,
Pai, pela tua presença no nosso meio, pelo Senhor ter nos convencido, o Senhor ter nos auxiliado durante tantas vezes, não nos ter deixado desistir, pela intercessão, por tudo aquilo que o Senhor tem manifesto através da nossa vida. Nós glorificamos o nome do Senhor. Pai, pedimos que o Senhor continue conosco, amado Espírito Santo, continue nos guiando nessa verdade, estreitando laços de relacionamento, estreitando a nossa comunhão. É tudo que nós queremos. Em nome de Jesus nós oramos para que nós possamos continuar firmes na convicção de que o Senhor nos chamou e o Senhor está operando uma grande obra na nossa vida. Nós pedimos também como igreja, amado Espírito Santo, visite agora a pessoa da irmã Amanda, Senhor, onde ela estiver, e todos os familiares, Pai, por causa, Senhor, dessa notícia que não é boa, Pai, mas a presença do Espírito Santo é poderosa para dar uma direção, para dar discernimento de tempos e acontecimentos. Nós cremos na autoridade no nome de Jesus que toda doença ela pode ser exterminada na autoridade no nome de Jesus, que a cura pode ser ministrada através da autoridade no nome de Jesus. Mas o que nós pedimos é a manifestação da tua vontade. Por isso, Espírito Santo, conduz ela, conduz, Senhor, os familiares. Pai, mas nós pedimos, age com misericórdia, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Consolador amado, visita agora o coração da tua filha, Pai, dela discernimento e entendimento, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E você que concorda diz amém. Estenda as mãos na posição de receber. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar todos os irmãos presentes.